Olá, esse é o 11º momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto, e hoje nós vamos fazer a aplicação sobre o método de Rayleigh-Ritz. Na verdade, essa semana a gente tem no conteúdo da teoria que está postado lá no Moodle, na página oficial da disciplina no Moodle, um referencial, um resumo teórico sobre o conceito de energia potencial. Oi, Guerino, tudo bem? Boa noite, Thomas. Comecei a gravação aqui sem ninguém, achei que ia gravar aqui para depois vocês assistirem. Boa noite, Leonardo. Então, como eu estava comentando aqui, a gente vai fazer a aplicação hoje do método de Rayleigh-Ritz. Na verdade, é o penúltimo conteúdo do nosso curso. A gente tem nessa semana, na 7ª semana do curso, um referencial teórico sobre o conceito de energia potencial. Na verdade, eu recomendo que vocês assistam às aplicações desse tópico que foi desenvolvido na turma do primeiro quadrimestre, porque lá eu fiz a aplicação do método de Rayleigh-Ritz tanto para viga quanto para problema de barra sobre força normal. E os exemplos que eu fiz para viga foram exemplos com um único domínio de estudo, de aplicação lá da forma integral do método de Rayleigh-Ritz. Essa semana e a próxima a gente tem feriado, então é por isso que eu estou recomendando que vocês assistam os vídeos dos outros quadrimestres, para que a gente não precise atrasar bastante aqui as aplicações do nosso curso, tá? Então vocês vão ver que nessa semana, na 7ª semana de curso, nesse primeiro momento síncrono, o exemplo que foi desenvolvido no quadrimestre passado não foi sobre o método de Rayleigh-Ritz, ainda foi sobre o método sobre o princípio dos trabalhos virtuais, método das forças, método da carga unitária, um exemplo de treliça. Eu me antecipei agora fazendo uma aplicação do método de Rayleigh-Ritz para que vocês não ficassem só com vídeos já gravados, para que vocês tivessem pelo menos uma aplicação do método de Rayleigh-Ritz, tendo a possibilidade de discutir comigo, tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vou compartilhar aqui minha tela e ir direto para a lousa, tá? E aí alguém me fala se está tudo ok. Se está conseguindo enxergar o nosso quadro. Tudo bem? Estão enxergando? Guerino, alguém me retorna? Olá, gente. Estão enxergando a lousa? Ou no chat agora que eu estou vendo? Alô? Ninguém? O Guerino? Estão enxergando o quadro? Boa noite. Eu estava falando para vocês e estava com o microfone desligado, desculpa. Alguém me... Mas eu acho que vai sair na gravação, tá? Tudo bem, desculpa, gente. Já é o final do dia, Boa noite, Guerino. Perfeito. Então, deixa eu só retomar aqui então o que eu tinha comentado, para ficar registrado. Vai estar lá no vídeo, mas desculpa. Essa semana a gente vai tratar sobre o conceito da energia potencial e a aplicação do método de Rayleigh-Ritz. A gente tem um feriado essa semana e a próxima.
no material do quadrimestre passado, né, nesse primeiro momento síncrono da sétima semana do curso organizado no Moodle, a gente tem um exemplo de treliça hiperestática, né, sendo resolvida utilizando o método das forças. E eu estou fazendo um exemplo já adiantando, antecipando, por conta que a gente vai ter os feriados e eu não queria deixar simplesmente que vocês interagissem com esse tópico, né? Da aplicação do Medi-Halley-Ritz para estruturar uma solução aproximada de problemas, por exemplo, de viga, somente com os vídeos, né? Sem uma interação comigo. E foi isso, basicamente, que eu resumi aqui no início do curso, tá? Então, esse é o penúltimo tópico do nosso curso. A gente tem esse tópico, não é? Conceito de energia potencial e Medi-Halley-Ritz. E depois a gente vai finalizar o nosso curso com a introdução à análise matricial de estruturas, tá? Quem fez elementos finitos comigo, né, vai, na verdade, começar a entender da importância dos métodos energéticos para, vamos dizer assim, estruturar o que a gente chama de mecânica computacional contemporânea, né, moderna, né? É a partir do conceito da energia potencial que a gente, vamos dizer assim, fundamenta a apresentação, né, de métodos numéricos que a gente estuda aqui no nosso curso, inclusive o método dos elementos finitos, tá? Perfeito? Então, vamos lá. Boa noite a todo mundo que chegou aí posteriormente. Eu estava falando com o meu microfone desligado e vocês escutavam eu pedindo vocês para verificar se estava vendo ou não a lousa, tá? Então, alguém me confirma aí se está vendo a lousa? Dá para ver, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, determinar uma solução aproximada do campo de deslocamento da estrutura, que eu vou aqui desenhar, aplicando o método de Halley-Ritz, né? E comparar, né, essa solução aproximada com a solução exata. Então, na verdade, a gente vai aqui estruturar uma solução aproximada para essa viga isostática aqui engastada, de comprimento aqui L, né, mas ela tem aqui um carregamento uniformemente distribuído na metade e o outro domínio da estrutura, né, o restante lá do L sobre 2, eu não tenho carregamento. Aqui vale W, tá? E essa viga ela tem uma rigidez constante no valor de EI. Então, o que é que acontece? Inicialmente a gente vai aqui, né, resumidamente, apresentar, né, o conceito de energia potencial. Na verdade, isso já foi discutido lá na teoria, simplesmente eu só vou aqui formalizar o conceito de energia potencial, né? A energia potencial π, né, de um sistema estrutural, ela é definida pela soma, né, do potencial interno, né, da energia potencial interna, que é igual à energia de deformação representada por U, né, mais a energia potencial das cargas externas, que eu aqui estou denominando de ômega. A energia interna, a gente já, né, aprendeu a quantificar, né, nas aulas anteriores, né? A energia interna de barra sobre força normal, de viga em flexão, né, de eixo em torção, né? No caso aqui, a gente está estudando uma viga em flexão. Então, a gente sabe aqui, por exemplo, que a energia interna desse problema aqui, ela é representada por uma integral, né, no meu domínio estudado, né, que é o L, é a integral, né, de 0 a L da função momento fletor da minha estrutura ao quadrado sobre 2EI no domínio aqui estudado, que eu vou denominar aqui, não é? O meu domínio é XY, X,
y, tá? Bom, então essa parcela a gente já sabe quantificar. A única diferença aqui, que para esse problema daqui, né, geralmente a gente caracteriza esse funcional, né, e classicamente a energia potencial aqui, né, total do meu sistema tem a denominação de funcional, e esse funcional é explícito em termos do parâmetro cinemático V. Né? Mas veja que a energia interna aqui para o problema de viga-inflexão, ela não está explicitada aqui nessa apresentação em termos do campo de deslocamento, mas isso é facilmente, né, estabelecido a partir da relação momento-curvatura. Né? A relação momento-curvatura é essa relação aqui, né? Momento e a curvatura, né, da minha estrutura, né? A curvatura que é função do campo de deslocamento. Então, basta eu isolar o m aqui dessa função e passar essa apresentação aqui da energia interna da viga inflexão para essa apresentação aqui, ó. É o EI sobre 2 V duas linhas ao quadrado dx. Guerino, isso aqui lembra alguma coisa lá do método dos elementos finitos? Lá no método dos elementos finitos, quando a gente discutiu na disciplina, a gente precisava da forma integral, né? Da forma integral para aplicar, né, a técnica de elementos finitos. E lá nas estruturas de viga, a gente, né, definiu a forma integral enfraquecida do problema de viga a partir do princípio dos trabalhos virtuais. A gente vai chegar nessa expressão, vamos dizer assim, é possível chegar a essa expressão utilizando, né, esse funcional aqui, π, né, o funcional da energia potencial, né, total do meu sistema. Na verdade, pegando a primeira variação dele, a primeira variação desse funcional e igualando a zero. Tá? Lá em elementos finitos a gente chega a comentar sobre isso, mas aqui, ó, né, é a partir da variação, né, desse funcional, a partir da variação desse funcional que a gente consegue chegar lá naquela apresentação da forma integral enfraquecida, né, do problema de viga-inflexão para chegar lá no que a gente denomina e caracteriza de forma bilinear do problema, né, que me define lá a matriz de rigidez do problema de viga-inflexão. Né? As coisas elas vão conversar bastante. Então, nesse caso daqui, a gente já, no problema de viga, a gente já tem condição, né, de aplicar, né, de construir o meu π, né, na parcela da energia interna, da energia de deformação interna, explicitada em termos de deslocamento. Está aqui. E o trabalho das cargas externas, né, o potencial das cargas externas, é dado pelo valor, né, da carga, né, vezes o deslocamento, né, que ela produz. E nesse caso daqui, né, vocês vão ver que esse ômega aqui, ele não tem o meio, né, como tem aqui na energia interna, porque a definição que eu dou para vocês, né, da energia potencial de um sistema estrutural, ele é o trabalho realizado pelos esforços atuantes. Esses esforços atuantes, eles têm a denominação, né, dos esforços internos e as cargas externas. Né? É o trabalho realizado por esses esforços para levar a estrutura da sua configuração final, muito cuidado, tá? É da configuração final para a configuração inicial sem carga. Tá? Então, o que é que acontece? Vamos pegar aqui. Eu estou reforçando algo que eu já expliquei lá na teoria e possivelmente eu expliquei também quando da introdução desse assunto, da aplicação desse assunto no quadrimestre passado. Então, eu tenho essa estrutura aqui, né, de viga engastada, sem carregamento, estrutura de comportamento elástico linear, e eu aplico um carregamento. Tá? Quando eu aplico esse carregamento, a estrutura ela se deforma, se desloca, né, e procura uma posição de equilíbrio. Está aqui. Tudo bem?
Então, aqui eu me desloquei de V. E aí eu tenho aqui o Y e o X. Mais uma vez, né, a definição de energia potencial de um sistema estrutural, né, é o trabalho realizado pela carga para levar o sistema dessa posição final aqui, deformada, para cá, para a posição inicial sem carga. Veja, quando eu aplico o carregamento, né, dentro da lógica do nosso modelo, com a hipótese de carregamento aplicado de forma gradual, para a gente desprezar a energia cinética, aquele blá 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 tudo para, né, caracterizar, né, as energias aqui no meu sistema estrutural como, né, a energia interna e o trabalho externo, eu saio dessa posição, né, final para dessa posição inicial para essa posição final. Então, nessa posição final aqui, né, a carga ela já está plenamente aplicada. Se ela já está plenamente aplicada, e eu quero caracterizar, na verdade, a energia potencial, a energia potencial, né, π, ela é dada, né, pelo trabalho, né, o trabalho dá para trazer, né, essa estrutura daqui para cá. Só que essa estrutura nessa posição, ela já tem o quê? A energia interna. Né? E aí, perfeito, já sei como quantificar. E aí eu preciso também quantificar essa parcela daqui. E essa parcela daqui, como o P já está totalmente aplicado nessa posição, né, o trabalho ele não vai ter meio. Né? Ele vai ser P vezes o V. Né? E veja que esse trabalho para levar daqui para cá, né, ele segue o sentido contrário do deslocamento originalmente imposto, ou seja, sempre, né, no sentido contrário. Então, por isso que a gente vai ver que na expressão aqui que a gente for colocar o ômega, né, ele vai ter aqui um valor de menos, né, do P no deslocamento. Né? Essa é uma definição, vocês podem encontrar em outras bibliografias, né, a justificativa desse menos associada à questão da energia potencial, né, que sempre diminui, né, com a mudança de configuração de uma situação, né, inicial para uma posição mais deformada. Né? Então, também uma outra justificativa para caracterizar e para estabelecer esse menos na fórmula que a gente vai definir, né, já já. Ficou confuso? Tenho que pegar a teoria, tenho que olhar lá o material de referência e se ainda continuar com dúvida em relação a isso que a gente discutiu aqui minimamente, né, volta que a gente discute nos próximos momentos síncronos. Tá? Então, vamos lá. Então, no caso, né, desse problema, aqui, esse ômega aqui, na verdade, ele vai ser dado aqui, ó, o ômega aqui nesse caso, ele vai ser dado por menos um integral, né, de 0 a L sobre 2 do campo de deslocamento nesse primeiro trecho, vezes o carregamento no domínio, né, estudado. Tá? Então, eu sei que para esse problema, o meu π, né, que vai aqui meio que estruturar a aplicação do método de Rayleigh-Ritz, ele vai ser a integral, né, de 0 a L sobre 2 do EI sobre 2 V1, duas linhas ao quadrado dx, mais a integral de L sobre 2 a L de EI sobre 2 V2, duas linhas ao quadrado dx e menos, deixa eu passar para cá, menos a integral de 0 a L sobre 2 de V2, V1, né, a função de deslocamento no primeiro trecho, vezes W dx. Professor, mas, ora,
o senhor acabou de me falar que era uma integral de 0 a L de EI V2. Não, mas isso daqui de forma genérica, ou seja, a energia, né, interna do problema de viga em flexão genérica. Eu estou agora particularizando para esse problema. Ora, nesse problema, né, a função de deslocamento ela vai variar com a variação da função momento fletor. Quantas funções momento fletor eu vou precisar para caracterizar, para, né, definir, né, a variação correta, plena da função momento fletor na minha viga inteira aqui? São duas, né? Eu vou ter uma função de momento fletor entre 0 e L sobre 2, e eu vou ter uma outra função de momento fletor entre L sobre 2 e L. Então, obrigatoriamente, essa expressão daqui, ela abre para fazer sentido com esse exemplo. Então, eu vou ter uma parcela de energia interna de 0 a L sobre 2 e outra de L sobre 2 a L por conta da variação do campo de deslocamento, da função de deslocamento, que é uma para esse primeiro trecho e outra para esse outro trecho. E o trabalho externo, nesse caso aqui, ele só está contemplado nesse primeiro trecho, de 0 a L sobre 2. Tá? Bom, perfeito, mas é com esse π aqui que a gente já vai, né, definir a estratégia de se construir uma solução aproximada. Mas antes de se construir a solução aproximada, vamos definir a solução exata desse problema, né, porque a própria questão pede para eu comparar a solução aproximada com a solução exata do problema. Veja que não necessariamente eu preciso ter ideia da solução exata para construir a solução aproximada por meio do método de Rayleigh-Ritz, tá? Mas eu vou definir aqui a solução exata para, de alguma forma, nos guiar aqui, né, a construção aqui da solução aproximada e o comparativo, tá? Então, para eu definir a solução exata, coloca aqui, solução exata do meu problema, eu vou olhar novamente para a equação momento-curvatura, né, que eu já coloquei aqui nessa primeira página. Então, observando aqui essa função, né, ou essa equação aqui, né, a momento-curvatura, eu já cheguei à conclusão que eu preciso, na verdade, para definir a função de deslocamento na estrutura inteira, eu vou definir esse deslocamento a partir de dois domínios. Um variando de 0 a L sobre 2 e o outro, né, variando de L sobre 2 a L. Né? Por quê? Porque a função momento fletor vai variar, né, em cada um desses trechos e eu preciso abrir as contas justamente dessa equação diferencial para essas funções momento fletor variando em cada um desses trechos. Então, o primeiro passo aqui é justamente encontrar essas funções momento fletor. E para isso eu preciso por exemplo, das reações de apoio. Então, o que eu vou fazer? Somatório das forças em Y é igual a zero. Então, aqui nesse problema, eu vou aqui chamar esse ponto de A, esse ponto de B e esse ponto de C. Tá? Então, aqui eu vou ter uma reação RAY e aqui uma reação de momento denominada de MA. Tá? Então, eu vou colocar aqui o cálculo para a determinação dessa reação e desse momento. Então, somatório das forças em Y0, eu tenho RYA. Nesse caso, eu posso utilizar o Y para cima positivo só para forçar aqui o equilíbrio. RYA positivo menos W vezes L sobre 2 igual a zero. Então, eu tenho que o RYA vale o WL sobre 2 e o somatório dos momentos em A igual a zero. Então, eu vou ter, né, aqui essa força distribuída
me dando uma equivalente concentrada no valor de WL sobre 2, vezes um braço de L sobre 2 dividido por 2, que é L sobre 4 negativo, pela regra da mão direita, justificando essa conta aqui. Então, é menos W L sobre 2 vezes L sobre 4, mais a reação de momento que eu quero encontrar. Então, a reação de momento, ela vale WL ao quadrado sobre 8. Eu estou fazendo questão de se determinar a solução exata, porque tem muitos de vocês que não viram esse conteúdo em mecânica dos sólidos, né? Determinação de deslocamento, né, de linha elástica, né, em vigas em flexão. E aí ajuda também nesse processo de recuperar esse conteúdo. Então, eu vou agora determinar a função momento fletor para essa seção aqui, ó, que eu vou denominar de S1, e depois a gente vai determinar essa função momento fletor para essa seção aqui, S2. Então, para a seção S1, né, no caso da seção S1, para x variando de 0 a L sobre 2, eu vou pegar a esquerda da seção. Tá? Então, à esquerda da seção, eu tenho aqui o meu engaste e tenho minha carga uniformemente distribuída. Tenho aqui o meu sistema de coordenadas x e tenho as cargas, né? Eu tenho o RAY, que vale WL sobre 2. Eu tenho o momento, que vale WL ao quadrado sobre 8. E eu tenho aqui a função momento fletor, que eu quero determinar, que vale mx. Deixa eu aproveitar aqui essa página ainda. Então, vamos lá. Então, para eu calcular essa função momento fletor, tá? Basta eu aplicar somatório dos momentos na seção S1 igual a 0. Eu tenho a função momento fletor, que eu quero calcular. Depois, regra da mão direita, né? Vai me dar a carga concentrada menos WL sobre 2 vezes x. Depois, a carga distribuída vai me dar positivo mais WL. A carga momento, né, vai me dar positivo WL ao quadrado sobre 8. E depois, essa carga daqui, né, essa carga daqui, que vale W, ela me dá também positivo, que vale mais W sobre W x2 sobre 2, né? É W vezes o x, vezes o braço, que é x sobre 2. Por isso que dá wx2 sobre 2, isso daqui igual a 0. E aí eu tenho essa função aqui, ó, tá? Então, a função momento fletor, para esse primeiro trecho, ela vale WL sobre 2 x menos WL ao quadrado sobre 8 menos wx ao quadrado sobre 2. Guardei. E agora eu vou pegar aqui a seção S2 à direita e calcular a função momento fletor para esse trecho, né? Para esse trecho é bem fácil, porque se eu pegar a direita da seção eu não tenho carga. E quanto é que vai me dar a função momento fletor para esse trecho? Ó, eu vou pegar essa seção aqui, S2, à direita, né? E eu quero calcular essa função aqui, mx. Eu não tenho carga nenhuma, né? Se eu aplicar aqui o somatório dos momentos na seção S2 igual a 0, quanto é que vai me dar esse momento aqui? Vai me dar 0, tá?
Então, nesse trecho, a função momento fletor vale zero. Então, agora eu passo, né, a observar novamente a equação, né, geral, né, momento curvatura, e explicitar essa equação para cada um dos trechos. Então, para o primeiro trecho, né, com x variando de 0 a L sobre 2, né, eu vou denominar aqui essa função de deslocamento como V1, duas linhas de x, é igual à função menos, né, momento fletor em x desse intervalo. Ora, a função momento fletor desse intervalo é essa função aqui, ó, tá? WL sobre 2x menos WL ao quadrado sobre 8 menos WX ao quadrado sobre 2. Eu vou negar essa função aqui, ó, e escrevê-la aqui. Então, na verdade, eu tenho aqui essa função agora, ó, negada, e a equação diferencial ela fica com essa cara daqui, ó, menos WL sobre 2x mais WL ao quadrado sobre 8 mais WX2 sobre 2. Bom, o objetivo, né, é determinar o campo de deslocamento. Então, eu tenho aqui uma equação diferencial. E nesse caso daqui, essa equação diferencial ela é resolvida, né, passando seu operador integral. Uma e, na verdade, duas vezes. Né? Então, aqui, ó, se eu passar o operador integral, eu vou passar aqui para a derivada primeira dessa função. E aqui eu tenho aqui essa cara aqui desse outro lado, WL ao quadrado sobre 8, x mais WX3 sobre 3, aqui vezes 2, mais uma constante C1. Veja, se eu derivar essa função, eu caio nisso daqui, tá? E aí eu tenho um operador integral que funciona de forma contrária, né? Só para justificar o que eu estou fazendo. E aí eu passo novamente o operador integral aqui mais uma vez. Né? Então, aí eu volto e saio da derivada e explicito finalmente a minha função. Né? Então, aqui eu fico com menos WL sobre 2, x3 sobre 6, mais WL2 sobre 8, x2 sobre 2, e mais W sobre 2, x4 sobre 12, mais C1x mais um C2. Tá? Então, eu vou escrever aqui novamente, organizando essa função. Veja, essa função ela não está completamente definida porque eu preciso determinar as constantes C1 e C2. Alguém tem ideia de como eu determino essas constantes C1 e C2? Vão pensando aí enquanto eu... Pode avaliar o deslocamento da estrutura no engaste, né? A gente vai conseguir determinar uma. E a angulação também no engaste, sim. Perfeito. O que o colega falou é aplicar as condições de contorno do meu problema, né? Que é justamente forçar, né, realmente a cinemática do meu problema, ou seja, a condição relacionada à vinculação do meu sistema estrutural, que no caso aqui é aplicar as condições de contorno da minha equação diferencial. Né? Que no caso aqui desse problema, né, aqui, ó, o que eu tenho nessa estrutura é esse engaste aqui. Né? Nesse ponto zero, eu sei que o deslocamento da função, né, V1 em zero, ela é zero. Né? E a rotação, que é representada pela derivada da função de deslocamento, em zero, também é zero. Nesse ponto aqui. Né? Com essas duas condições de contorno, eu encontro C1 e encontro C2. Muito bem, é isso mesmo. Mais W, x a quarta sobre 24, mais C1x mais C2.
Então, aplicando as condições de contorno, né, eu sei que essa função, o v de 1 de 0 é igual a 0. Né? Então, o v de 1 de 0 igual a 0, isso implica C2 igual a 0. E nesse problema também, eu sei que a rotação no engaste, representada pela primeira derivada dessa função, deslocamento, ela vale 0 também. Então, isso implica que C1 vale 0. Então, nesse caso aqui, eu acabei já determinando a minha função deslocamento já explicitada com as constantes determinadas. E nesse primeiro trecho, a função deslocamento, ela vale. Deixa eu colocar aqui só para... A função deslocamento V1 de x, ela vale 1 sobre a rigidez flexional, não é? Vezes menos WL x ao cubo sobre 12, né? Mais WL2 x2 sobre 16, sobre 16, mais um WX a quarta sobre 24, né? Perfeito. Ora, nesse primeiro trecho, a solução exata do campo de deslocamento ele é representado por um polinômio de que grau? Quarto. De quarto grau, né? E ele é completo, né? Basicamente, né? Ele tem o parâmetro de grau 4, de grau 3 e de grau 2. O parâmetro de grau 1 e a constante, que estava associado respectivamente às constantes, né, C1 e C2, eles sumiram por conta do quê? Por conta das condições de contorno. Mas a solução desse primeiro trecho do campo de deslocamento, ela é representada por um polinômio de grau 4 completo. Tudo bem, gente? Perfeito até aí? Tranquilo? Por enquanto, a gente não está determinando solução aproximada por Rayleigh-Ritz, né? A solução aproximada por Rayleigh-Ritz, a gente vai precisar dessa definição aqui de energia potencial que a gente iniciou um resuminho aqui bem rápido no nosso curso. Mas eu peço a vocês que peguem lá a parte teórica do nosso curso, os vídeos, né? O resumo teórico que está lá na página oficial da disciplina no Moodle. Então, agora eu vou determinar a outra função deslocamento, ou seja, vamos determinar a outra função deslocamento para o domínio variando de L sobre 2 para L, tudo bem? E nesse novo trecho eu vou definir uma nova função de deslocamento. Nesse novo trecho aqui, eu sei que a função momento fletor, ela vale 0. Então, eu tenho aqui que a minha equação diferencial, ela fica com essa cara. E aí eu vou integrar uma vez, depois outra vez, para explicitar efetivamente a minha função deslocamento V2. Então, integrando uma vez, eu tenho EI V2' igual a C3. Veja, um erro muito comum dos alunos é para um problema com vários trechos que precisam de várias funções deslocamento, é explicitar, né, essas funções aqui, deslocamento, né, quando do processo de integração aqui, com as mesmas constantes para cada um dos trechos. Eu não posso fazer isso. São constantes diferentes. Tá? Então, veja que no primeiro trecho eu defini as constantes C1 e C2, e aqui, nesse segundo trecho, eu vou definir outras constantes. Vou integrar mais uma vez para explicitar a função, e eu fico com a constante C3, né, vezes o x, mais uma outra constante C4, veja. Né? Derivei isso, caí nisso, derivei isso, caí nisso originalmente. Tudo bem?
Essas constantes C3 e C4, alguém tem ideia de como eu determino as mesmas? Porque a C1 e a C2 a gente determinou a partir do quê? A partir disso daqui, né? Ó. Observando as condições de contorno. E como é que eu determino as constantes C3 e C4? Ó, eu tenho aqui a minha carga, né? Vai ser então a partir pela condição de contorno da ponta do carregamento uniforme? Nesse ponto daqui você está falando? Isso, na divisão. Isso, na divisão. Isso aqui não é contorno. Contorno nesse problema é esse ponto e esse ponto, tudo bem? Beleza. Aqui é na transição, né? Então, na transição, eu sei que, ó, daqui até aqui, né, no domínio do meu problema, eu sou governado por essa função de deslocamento, né? E daqui para cá, eu sou, né, dominado por essa função de deslocamento. E nesse ponto, o que é que eu tenho que ter? O mesmo valor de deslocamento dado por essa função e por essa função. E a rotação nesse ponto tem que ser a mesma, dada por essa função e por essa função. Então, o que o nosso colega falou é verdade. Eu vou conseguir determinar C3 e C4 a partir dessas condições, né? V1 em L sobre 2, ela é obrigatoriamente igual a V2 em L sobre 2. E V1' em L sobre 2 tem que ser igual a V2' em L sobre 2. Então, é isso que eu vou fazer para determinar as constantes C3 e C4. Então, E e V1 em L sobre 2 vai me dar isso daqui, ó. Menos WL vezes L ao cubo. Então, 2 ao cubo me dá 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, 96. Tá? Eu estou substituindo, né, isso daqui aqui, tá? Em L sobre 2. Mais WL2 vezes L2 sobre 64, mais WL a quarta sobre 384. Então, eu sei que o EI V1 em L sobre 2 vale 3WL a quarta sobre 384. Tá? E eu tenho que o E e V2 em L sobre 2 vale C3L sobre 2 mais C4. Então, daqui eu tenho essa equação aqui, ó. C3L sobre 2 mais C4 é igual a 3WL a quarta sobre 384. E aí eu vou aplicar a outra condição, né? Que é essa daqui. Né? V1' em L sobre 2 é igual a V2' em L sobre 2. Então, nesse caso aqui, eu já vou calcular o E e V1' em L sobre 2, eu vou ter menos WL ao cubo sobre 16, mais WL ao cubo sobre 16, sobre 16 mais WL ao cubo sobre 48. Então, isso daqui vai me dar WL ao cubo sobre 48. Então, com isso, eu já tenho condição de calcular o C3, né? Porque o EIV duas linhas em L sobre 2 é igual ao C3. É só você olhar aqui a expressão, né? O EV duas linhas aqui, ó, é o C3, né? Então, eu já tenho condição de calcular o C3. Então, o C3 aqui, e
ele vale WL ao cubo sobre 48. E aí, com o C3 calculado, eu volto nessa expressão aqui, ó, e calculo o C4. Então, o C4, ele vai valer menos WL a quarta sobre 384. Então, né, a minha função de deslocamento nesse segundo trecho, ele é um polinômio de que grau? É um polinômio de grau 1 completo, né? Eu tenho uma constante, e tenho o parâmetro, né, de grau 1. Tudo bem, gente? Isso daqui é a solução. Isso daqui é a solução exata. Agora a gente vai, na verdade, estruturar a solução aproximada. Então, qual é o princípio, né, de se estabelecer, né, uma solução aproximada pelo método de Rayleigh-Ritz? Na verdade, né, esse método, né, de Rayleigh-Ritz, ele utiliza, né, o princípio da mínima energia potencial total, né, que é aquele π que a gente deu, né, a gente constrói o potencial total do meu sistema estrutural, não é? E ele se baseia, né, no sentido da gente assumir uma função de aproximação, né, que representa a minha função de deslocamento da estrutura, né? Geralmente, a gente estabelece como solução aproximada, né, as funções polinomiais, que são nesse caso aqui, possivelmente, por exemplo, para esse problema, se eu definir uma função polinomial para aproximar o primeiro trecho, um polinômio de grau 4 completo, e no segundo trecho, um de grau 1 completo, possivelmente, né, utilizando esse método, a gente vai mostrar, a gente vai recuperar a solução exata. Mas não necessariamente eu preciso sempre conhecer a solução exata para chutar a solução aproximada. Eu poderia dizer assim, olha, os dois trechos eles vão ser aproximados por uma função de grau 2. Né? Para o primeiro trecho eu teria um erro, porque eu já sei que é exata de grau 4 e eu estou aproximando o primeiro trecho de grau 2. E a do segundo trecho, eu sei que ela é de grau 1 e eu estou aproximando por uma de grau 2. Possivelmente o método vai me levar a uma situação que eu zere o parâmetro quadrático. Tá? Isso lá em elementos finitos, quando a gente aplica Galerkin, a gente vê isso. Né? Então, a gente, para a solução aproximada, né, a gente comumente aplica função polinomial, mas poderia também aplicar funções trigonométricas, não teria problema nenhum. Essas funções polinomiais elas vão conter, né, parâmetros incógnitos, né, que vão compor o meu π, e a derivada, né, desse funcional, né, dessa função π, né, que vai ser agora a função desses parâmetros incógnitos, em função desses parâmetros incógnitos, é que vai me dar o conjunto de equações aí para eu determinar justamente a solução aproximada desse problema. Né? Por meio, né, na verdade, o que a gente define, né, é a derivada, né, desse π aí é o princípio da mínima energia potencial, né, a derivada do π em relação aos parâmetros de deslocamento aqui que a gente vai estudar, ele vai ser zero. Né? E a gente prova, né, que essa primeira variação aí é um mínimo e, por isso, do princípio da mínima energia potencial total. Né? E no caso das estruturas em equilíbrio, né, no equilíbrio estável, a energia potencial total, né, ela é um mínimo. Tá? Isso está bem discutido lá no referencial
teórico. Então, o que a gente vai fazer aqui, né, ou seja, a gente precisa aplicar isso daqui, né, esse princípio da mínima energia potencial, em cima das aproximações que a gente vai definir, tanto para o primeiro trecho quanto para o segundo. Então, primeiro eu vou escrever o meu π. Agora sim, já é a parte de aplicar Rayleigh-Ritz, é a parte de se estruturar uma solução aproximada. Então, para esse problema, né, o potencial, né, total, né, do meu problema específico, ele vai ser dado por essa integral aqui, né, integral de 0 a L sobre 2. Essa parcela aqui é a energia interna escrita em termos de deslocamento. O EI sobre 2 é V1, duas linhas ao quadrado dx, mais integral de L sobre 2 a L do EI sobre 2, V2, duas linhas dx, né? E como eu comentei, né, aqui, essa parcela daqui é a parcela de trabalho interno e essa aqui é o trabalho das cargas externas. E esse trabalho, né, o potencial da carga externa, ele é representado, né, por menos a força no deslocamento, né? E aí, muito cuidado que nesse caso aqui, né, como a minha força W, a minha força W, o meu sistema aqui, né, o Y positivo é para baixo, né, o V positivo é para baixo. Então, o meu W, ele segue aqui o Y. Então, o menos é da explicação que foi dada e esse W é positivo. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma situação, né, aqui nesse trecho de W de baixo para cima, o que iria acontecer? Eu vou escrever aqui esse W, que é esse primeiro daqui, né? Então, integral de 0 a L sobre 2 de W, né, na função de deslocamento V1 dx. Então, é isso que eu tenho nesse problema. Mas eu estou fazendo a suposição que nessa estrutura, né, entre L sobre 2 e L, eu tenho esse W de baixo para cima. Então, eu tenho o potencial da carga externa, dessa carga externa, tenho menos, tá? Aí eu escreveria a integral de L sobre 2 a L. E esse W daí é quem? Ele segue vetorialmente o meu sistema aqui, Então, ela é menos o W no V2, tá? De x dx. E aí, nesse caso, menos com menos aqui, dá mais, tá? Então, esse elemento daqui, né, o potencial das cargas externas, ele fica positivo, mas eu tenho o menos sempre da fórmula com o sinal da minha força que gera aí o trabalho externo. Tá? Nesse caso aqui, essa força daqui, ela segue o sinal contrário do meu sistema, né, de coordenada, e essa daqui não, essa daqui é positiva. Tudo bem, gente? Tem mais exemplos explicando essa situação, né? Isso daqui derruba demais aluno, né? E aí eu já apresento a situação para não ter confusão, né? Dizer, o professor sempre me falou que era menos, né? E de uma hora para outra aparece um mais. Não. Tá? E eu vou tirar isso daqui também para não confundir, porque nesse problema aqui não tem isso, né? Aqui só foi uma situação hipotética para ajudar a esclarecer essa situação. Então, eu escrevi aí o meu funcional, né? O meu π, a minha energia potencial total do meu problema. E seguindo aí a lógica de aplicar o método Rayleigh-Ritz, eu vou definir agora soluções aproximadas para o primeiro e para o segundo trecho. Nesse problema, eu vou fazer o seguinte,
Isso daqui, veja, é como eu falei, não necessariamente eu preciso saber da solução exata para definir a solução aproximada. Nesse problema, como ele pediu para eu comparar a solução exata com a solução aproximada, e eu já calculei a solução exata, e eu já sei que no primeiro trecho ela é de grau 4, eu vou pegar no primeiro trecho, né, e definir uma solução aproximada aqui, representada por um polinômio completo de grau 4. E para o segundo trecho, eu vou aproximar com um polinômio completo de grau 1. Veja que os parâmetros aqui para se determinar, né, são esses alfas aqui. E no segundo trecho, eu não repito alfa 1 e alfa 2. Eu não vou cair nessa bobeira de querer associar aqui, né, para essa outra função as mesmas constantes que eu estou estabelecendo aqui para a função no primeiro trecho. Eu tenho que modificar. Veja que originalmente aqui do que eu estou vendo, eu tenho 7 constantes a determinar e eu precisaria originalmente, né, do que eu falei do método de Rayleigh-Ritz, um sistema de equação 7 por 7 para determinar esses 7 parâmetros. Mas veja, o que o próprio método de Rayleigh-Ritz me fala, essas funções aqui elas devem ser constituídas por polinômios completos, caso eu estabeleça uma base aproximativa polinomial. E essas funções aqui, elas obrigatoriamente elas devem atender às condições de contorno essenciais do meu problema, ou seja, as condições de contorno em deslocamento. No caso aqui do problema em questão, eu sei que o V, a solução aproximada em 0 tem que ser igual a 0 e a rotação aproximada no primeiro trecho também tem que ser igual a 0. Então, dessa primeira função, né, eu sei que V tilde 1 de 0 igual a 0, eu sei que eu vou ter o alfa 1 igual a 0, e o V' de 1 til igual a 0, é só eu derivar essa função aqui, né, ó, deixa eu derivá-la aqui, ó, eu vou ter aqui o alfa 2 mais 2 alfa 3x mais 3 alfa 4 x2 mais 4 alfa 5 x3, né? E derivando aqui, eu vou ter alfa 7. Tá? Então, essa expressão daqui, né, o Vtil de 1' de 0 igual a 0, vai me dar alfa 2. Isso implica que alfa 2 é igual a 0. Ora, com essa condição de contorno aplicada, a minha função aproximada no primeiro trecho, ela fica representada por essa função polinomial agora com essa cara. Ou seja, polinômio de grau 4 com os parâmetros incógnitos alfa 5, alfa 4 e alfa 3 para serem determinados, tá? Vamos lá. E no caso do segundo trecho, né, eu tenho aqui o alfa 6 e o alfa 7 que eu preciso determinar, porque eu não tenho nenhuma condição de contorno, né, que me dê explicitamente esses valores de alfa 6 e alfa 7. O que eu poderia minimamente fazer era o que eu meio que construir para determinar lá na solução exata os parâmetros de C3 e C4, os parâmetros constantes, né? Eu poderia aqui, na verdade, a partir desses elementos aqui, né? Olha, bom, V1 til em L sobre 2 tem que ser igual a V2 til em L sobre 2. E tirar uma relação aí entre alfa 6 e alfa 7 e tirar uma relação, né, de alfa 6 e alfa 7 com alfa 3, alfa 4 e alfa 5. Né? Também a partir dessa outra relação aqui, né, que eu tenho que obrigatoriamente, né, de V til
de 1' em L sobre 2 igual a V2 tio' em L sobre 2. E aí eu consigo, de alguma forma, relacionar, né, alfa 6 e alfa 7 com alfa 3, alfa 4 e alfa 5. Dica. Eu estou passando essa questão aqui, eu não vou precisar dessas relações, por quê? Porque, olha só, né, quando eu observo aqui o meu funcional, eu vou precisar realmente, né, da derivada segunda dessas funções. E no segundo trecho, como eu defini uma função de primeiro grau, a derivada segunda dessa função ela vai se anular. Ufa! Muito cuidado! Nesse tipo de problema, quando eu tiver explicitamente aqui os valores da derivada segunda, né, diferente de zero, ou seja, se eu tiver parâmetros aqui de alfa de um trecho e de outro envolvidos na minha expressão do funcional, eu obrigatoriamente vou ter que escrever os parâmetros, por exemplo, de um trecho em função do outro, para eu escrever o funcional somente com os parâmetros, né, a se determinar de um único trecho, para que eu consiga resolver o problema. Aí você me fala, professor, e se eu tivesse aqui, por exemplo, uma viga com 3 variações de momento fletor? O negócio começa a ficar muito complicado, né? Então, por isso que esse tipo de metodologia aqui, ela não vai se aplicar de uma forma mais irrestrita, né? E aí, por isso que a gente justifica, né, a aplicação de elementos finitos. Quem fez elementos finitos, lembra lá quando eu falava lá de Galerkin. Por que Galerkin lá, né, a gente não utilizou efetivamente para estabelecer solução aproximada das equações diferenciais e dos problemas, né, de aplicação em engenharia que a gente apresentou lá em elementos finitos? Por conta dessa questão do domínio, né? Eu tenho um domínio, Galerkin era estruturado, né, para aproximar uma função que valesse para aquele todo domínio, e aí eu tinha essa problemática, por exemplo, muito similar do que eu acabei de comentar para Rayleigh-Ritz aqui, nesse problema particular para 2 trechos, né? Eu começo a aumentar a quantidade de trechos, a quantidade de variação da função, a quantidade de função diferente que aparece na minha expressão, né, da energia potencial total do meu sistema, eu tenho que começar a relacionar, né, constantes de um trecho com constantes do outro. Nossa, começa a complicar demais. Então, por isso que a gente depois justifica a aplicação de elementos finitos, tá? Mas nesse caso aqui, né, como, né, a derivada segunda, né, ó, deixa eu pegar aqui, ó, a derivada segunda da função aproximada do campo de deslocamento do segundo trecho me dá 0, ufa, né? Eu não preciso me preocupar em escrever alfa 6 e alfa 7 em função de alfa 3, alfa 4 e alfa 5, que seria necessário se isso não fosse 0. Se V2 tio de 2 linhas fosse função do alfa 7, por exemplo, eu precisaria, de alguma forma, aqui escrever, né, uma em função, né, alfa 7 em função de alfa 3, alfa 4 e alfa 5, para explicitar o meu π somente em função de parâmetros incógnitos de um trecho ou de outro. Nesse caso aqui, o que eu falei foi do primeiro trecho, alfa 3, alfa 4 e alfa 5. Nesse caso daqui, eu não preciso me preocupar, porque o segundo trecho, a função derivada segunda, ela me dá 0. Então, aqui agora eu só vou me preocupar em escrever a derivada segunda do primeiro trecho, que ele vai dar 2 alfa 3, né? É só olhar aqui essa função, mais 6 alfa 4 é x, mais 12 é alfa 5 x2. Pronto, com isso eu consigo agora escrever
o meu π, né, a minha energia potencial total desse problema aqui. Eu vou tirar o EI, né, da integral, que ela é constante, integral de 0 a L sobre 2. Aqui eu teria o V1 tio, duas linhas de x ao quadrado, então é isso que eu estou escrevendo, ó. Eu estou pegando essa função aqui, né, derivada, duas vezes, e elevando ela ao quadrado. Então, é 2 alfa 3 mais 6 alfa 4x mais 12 alfa 5 x2, isso daqui ao quadrado, dx, menos, né? Por quê? Porque eu já estou colocando o menos? Porque essa parcela daqui, ó, para esse problema, ela vale, para essa aproximação dada, ela vai embora, tá? Então, por isso que eu estou vindo para cá, tá? Menos, ó, menos, menos o w também, que é constante, tirei para fora da integral, de 0 a L sobre 2, da minha função, né? V1 tio, que é essa daqui, ó. Não. Que vai ser alfa 3 x2 mais alfa 4 x3 mais alfa 5 x4 dx. Perfeito, né? E agora eu vou processar essas integrais, tá? Então, eu vou processar essas integrais para depois aplicar a primeira variação do funcional, né? Ou a primeira derivada agora do funcional em relação a alfa 2, não, em relação a alfa 3, alfa 4 e alfa 5. Então, vamos escrever ainda o meu π aqui. Então, agora a energia potencial total aproximada. Aí eu vou pegar aqui, né? Ó. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que elevar isso daqui ao quadrado. Então, no meu desenvolvimento, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu organizar aqui para depois vocês não se perderem aí na sequência. Eu vou organizar aqui primeiro esse quadrado aqui para depois apresentar ele desenvolvido. Então, eu peguei o primeiro termo, e estou chamando de 2 alfa 3 mais 2 alfa 3 mais 6 alfa 4 x, isso, né? Coloca aqui, mais 12 alfa 5 x2, isso daqui ao quadrado, né? Perfeito. Dx menos a integral, aqui o w fora, né? Integral de 0 a L sobre 2 de alfa 3 x2 mais alfa 4 x3 mais alfa 5 x4 dx. Pronto. Então, eu vou fazer esse primeiro ao quadrado, depois duas vezes esse, depois mais esse daqui ao quadrado, depois menos essa integral aqui, tá? Só para organizar aqui esse quadrado. Então, o π de V vai ser EI sobre 2, integral de 0 a L sobre 2. Então, aí eu vou ter o primeiro trecho ao quadrado, então vai ser 2 alfa 3 mais 6 alfa 4 x ao quadrado, mais, vamos colocar aqui, separadinho, mais duas vezes o primeiro, 2 alfa 3 mais
6 alfa 4 x vezes o segundo, que é 12 alfa 5x ao quadrado, mais o quadrado de 12 alfa 5x ao quadrado, que dá mais 144 alfa 5 ao quadrado x4 dx. Menos a segunda integral, que me representa o trabalho das cargas externas. O potencial das cargas externas. Integral de 0 a L sobre 2, alfa 3 x2 mais alfa 4 x3 mais alfa 5 x4 dx. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. E ainda continuo aqui no meu π, tá? Vou abrir agora, né, esse quadrado daqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu π de V dado por o EI sobre 2, integral de 0 a L sobre 2. Aí eu vou ter 4 alfa 3 ao quadrado mais 24 alfa 3 alfa 4x mais 36 alfa 4 ao quadrado x2 mais 48 alfa 3 alfa 5 x2 mais 144 alfa 4 alfa 5 x3 mais 144 alfa 5 ao quadrado x4 dx menos a outra integral que representa o trabalho das cargas externas, menos W, integral de 0 a L, alfa 3 x2 mais alfa 4 x3 mais alfa 5 x4 dx. Ufa! Agora eu vou processar a integral. Vamos lá. Então, processando a integral, eu vou chegar aqui, ó, nesse valor de π de V. Tá? Vou adiantar aqui um pouquinho, senão a gente não termina a questão hoje. Isso porque é uma questão mais simples, hein? Então, eu tenho aqui, né? Depois de eu processar a integral, o meu π de V, né? Eu poderia ter colocado assim, né? O meu π de V aproximado agora, né? Todo lugar aqui que agora eu estou definindo que é π de V aproximado, né? Tá. Deixa eu ver se tem outro lugar aqui. Isso aqui é aproximado. O meu π de V aproximado, ele vai estar escrito agora em função das minhas constantes que precisam ser determinadas, que no caso aí é alfa 3, alfa 4 e alfa 5. Então, está aqui, ó, 2 alfa 3 ao quadrado L mais 3 alfa 3 alfa 4 L2 mais aqui eu não simplifiquei, eu deixei o valor, né? Mas por 4 dá 9 sobre 6 e por 3 dá 3 meios, então dá 3 meios de alfa 4 ao quadrado L ao cubo, né?
mais 2 alfa 3 alfa 5 L ao cubo mais 144 sobre 64 alfa 4 alfa 5 L a quarta. Depois mais, aqui eu não simplifiquei, mais 144 por 60 alfa 5 ao quadrado L a quinta menos W vezes alfa 3 L ao cubo sobre 24 mais alfa 4 L a quarta sobre 64 e finalmente mais alfa 5 L a 5 sobre 160. Bom, o que é que me diz, né, o método de Rayleigh-Ritz? Eu utilizo o princípio da mínima energia potencial para estabelecer as equações aqui que vão me permitir calcular esses parâmetros incógnitos que nesse problema são alfa 3, alfa 4 e alfa 5. E o princípio da mínima energia potencial, ele me fala, né, que a variação do funcional em relação ao deslocamento é zero. Só que o deslocamento aqui é função dos meus parâmetros incógnitos. Então, para eu processar esse princípio da mínima energia potencial, agora no viés aproximado, eu aplico, né, a derivada dessa função, respectivamente em relação a alfa 3 igual a zero, em relação a alfa 4 igual a zero, em relação a alfa 5 igual a zero. E encontro as três equações, né, necessárias para se determinar alfa 3, alfa 4 e alfa, né, 5. Tá? Então, a derivada de π, a derivada de π em relação a alfa 3, ele é igual a zero, isso daqui vai me dar o EI sobre 2 vezes 4 alfa 3 L mais 3 alfa 4 L2 mais 2 alfa 5 L3, isso daqui menos W L ao cubo sobre 24, isso daqui igual a zero. Primeira equação. A segunda equação eu vou encontrar da derivada de π em relação a alfa 4, isso daqui igual a zero. Então, a segunda equação eu vou ter o EI sobre 2, ele vai, né, vezes 3 alfa 3 L ao quadrado, mais 3 alfa 4 L ao cubo, mais 9 quartos alfa 5 L à quarta, menos W L à quarta sobre 64, isso daqui igual a zero. E, finalmente, a última expressão, que ela vai ser dada por a derivada, né, a derivada de π em relação a alfa 5, isso daqui igual a zero. Então, eu vou ter EI sobre 2 alfa 3 L3 mais 9 sobre 4 alfa 4 L à quarta mais 144 sobre 160 L à quinta alfa 5 menos W L à quinta sobre 160 igual a zero. Então, com essas três equações aí, eu consigo montar esse sistema daqui, ó. Então, eu vou ter esse sistema de equação, né, com
a derivada de π em relação a alfa 3 igual a zero, alfa 4 igual a zero e alfa 5 igual a zero, eu vou ter esse sistema de equação aqui, ó, organizado. 4 alfa 3 L mais 3 alfa 4 L2 mais 2 alfa 5 L3, isso daqui igual a 2WL ao cubo sobre 24EI. Vamos aumentar um pouco aqui. Aí eu vou ter a segunda equação. 3 alfa 3 L2 mais 3 alfa 4 L3 mais 9 quartos de alfa 5 L4, isso daqui igual a 2W L a quarta sobre 64 EI. E, finalmente, dois alfa 3 L3 mais 9 quartos de alfa 4 L4 mais 9 quintos de alfa 5 L5 igual a 2AWL a quinta sobre 160 EI. Aí eu não vou fazer as passagens aqui que eu fiz para resolver, que são várias, né? São várias passagenzinhas aqui, e aí eu já estou vendo que nosso tempo está se esgotando, né? Isso porque eu tinha planejado um outro exercício, mas não vai dar tempo, né? Que essas coisas elas são bem grandinhas. Resolvendo esse sistema, eu vou encontrar, olha só, eu encontrei alfa 5 valendo W sobre 24 EI. Aí, alfa 4 depois eu encontrei valendo menos W sobre WL sobre 12, e alfa 3 eu encontrei WL2 sobre 16 EI. Ou seja, depois eu encontrei os outros parâmetros. Deixa eu ver os outros. Alfa 6 e alfa 7, eles são em função de alfa 3, alfa 4 e alfa 5, né? A partir daquelas relações lá do ponto intermediário que o aluno comentou. Eu não determinei, mas você, para mim eu tinha determinado. Deixa eu ver aqui se eu determinei ou não determinei. Mas vamos lá, vamos comparar esse primeiro aqui e depois vocês em casa terminam para comparar o segundo trecho, tá? Então, nesse primeiro trecho, né, que é esse V aproximado aqui, né, o V1 tio aproximado, que depois de aplicação das condições de contorno é alfa 3x2 mais alfa 4x3 mais alfa 5 x5, ele agora, depois de determinado alfa 3, alfa 4 e alfa 5, eu posso escrevê-lo da seguinte forma, né? Então, o meu V, não, é isso aqui. O meu V tio de 1 aproximado, ele vale, né, alfa 3x2 mais alfa 4x3 mais alfa 5x4. Então, eu tenho V tio de 1 alfa 3 vale WL2
sobre 16 EI. Alfa 4 menos WL sobre 12. Tá faltando o EI aqui, né? Tá faltando o EI aqui, né? EI. EI. E o alfa 5. O alfa 5 foi mais W. Isso aqui x3, né? Mais W é x4 sobre 24i. Né? Agora a gente precisa comparar com a solução exata. Né? A solução exata que a gente calculou para esse problema, ele está aqui, ó, lá no início do nosso desenvolvimento. Né? Ele está aqui, ó, né? Foi o WL2 sobre 16x2, né? Isso daqui, né, é o nosso alfa 3. Isso daqui é o nosso alfa 4, a gente só vai confirmar, tá? É o nosso alfa 4 e isso daqui é o nosso alfa 5. Claro, né? Tem o EI, né? O alfa 3 é menos W L sobre 12i, o alfa 3 mais WL ao quadrado sobre 16i e o alfa 5 é o W sobre 24i. Né? Olha lá, alfa 3, W2 sobre 16i, perfeito. O alfa 4 menos WL sobre 12EI e o alfa 5, né? O alfa 5 é W sobre 24EI. Perfeitinho, ó, né, ó. Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar as duas, né? Vou colocar aqui, ó, né? A V aproximada, que a gente acabou de calcular, que foi, né, o alfa 3, né, WL2 sobre 16EI x2, mais o alfa 4, que é menos WL sobre 12EI x3 e o alfa 5 W24EI x a quarta, e eu vou agora comparar com a solução exata que está lá no início do nosso desenvolvimento. Né? Aqui, V1, essa aqui embaixo é a solução exata que eu estou escrevendo. Então, foi, como a gente escreveu lá, né? Menos WL x3 sobre 12, perfeito, mais WL2 x2 sobre 16, mais W x a quarta sobre 24. Perfeito, né? Essa é igual a essa, né? Na verdade, essa solução de Rayleigh-Ritz aproximada para esse primeiro trecho me recuperou a solução exata também definida no primeiro trecho. O que eu preciso fazer para terminar essa questão, que eu não terminei, é descobrir os parâmetros do segundo trecho, né? Que é alfa... Cadê? Que é alfa 6 e que é alfa 7. Mas, ora, se eu já tenho alfa 3, alfa 4 e alfa 5, alfa 6 e alfa 7, ele é tranquilamente determinado, né? A partir de quem? A partir dessas relações aqui, né? Eu sei que V1 tio em L sobre 2 é igual a V2 L sobre 2, então eu tenho essa relação aqui em função
né, desses parâmetros aqui para L sobre 2 que eu já determinei. E eu sei que alfa7, aqui ele vale o V1' em L sobre 2. E eu já tenho também, né, esses valores aqui determinados. Então, eu consigo né, agora também calcular os parâmetros da função, né, linear que representa o deslocamento nesse segundo trecho, que possivelmente vai recuperar também a solução exata. Tá? Bem, essa foi... Veja, o problema pedia uma solução aproximada. Professor, eu obrigatoriamente eu precisaria ter chutado, né, o grau do polinômio igual ao grau do polinômio exato? Não, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, uma situação de chute mínimo necessário para eu estabelecer uma função aproximada. Por exemplo, eu poderia chutar aqui, para os dois trechos, uma função aproximada de deslocamento linear para os dois trechos? Hein, gente? Eu não poderia, né? Porque eu teria 0 e 0, né? Eu não conseguiria estruturar nenhuma solução aproximada, né? A partir do desenvolvimento que a gente deu. Então, no mínimo, eu tenho que ter uma função que seja, né? Que seja, em termos de exigência de diferenciabilidade, né? Compatível com a expressão integral lá, que seja integrável, né, e que seja diferenciável no grau lá apresentado por essa expressão integral. Então não é um chute de uma aproximação polinomial qualquer, não. É uma aproximação polinomial que atenda minimamente às exigências de diferenciabilidade apresentadas na minha forma integral. Tá? É um tema, né, isso. O grau mínimo é o número, não é de condição de contorno, Guerino, é a exigência de diferenciabilidade apresentada lá. Né? Eu tenho que ter uma função que me garanta, né, que ela seja, né, duas vezes diferenciável. Né? Por isso que eu não poderia colocar lá uma função constante, né, e nem linear, né, porque ia dar zero. Aí eu não ia conseguir estabelecer uma solução aproximada. Mas a partir do grau 2, eu poderia colocar grau 2 no primeiro trecho e no segundo trecho. E aí eu ia ter uma aproximação possivelmente diferente, né, dessa que a gente encontrou, que recuperou a solução exata. Porque se eu já sei de antemão que a solução exata no primeiro trecho é de grau 4, e eu estou jogando uma de grau 2, eu já sei que eu vou ter erro ali, né, na solução, na aproximação do campo de deslocamento, né? Não tenho o que fazer. Né? Tudo bem, eu só construí a solução exata e utilizei, vamos dizer assim, essa informação da solução exata para definir uma solução aproximada, para mostrar o poder do método de aproximação dado, né, pelo método de Rayleigh-Ritz, que é o que eu faço também lá quando eu apresento Galerque, que eu apresento elementos finitos, né? A gente faz essa mesma situação, essa mesma condição de comparação, né, da solução exata com a solução aproximada. Perfeito, né? A gente tem uma pausa aí bastante no nosso curso, né, porque a gente vai ter um feriado agora próxima quinta, depois próxima segunda-feira. Vou ver se eu corrijo todas as atividades de vocês, inclusive a primeira prova, antes do próximo nosso momento síncrono. Vocês também vejam os vídeos restante dessa 7ª semana de curso e o primeiro da 8ª semana, que é o da próxima semana, porque na próxima semana a gente continua ainda com a aplicação ou de Rayleigh-Ritz ou do método das forças, para depois na nona semana a gente já entrar já na introdução à análise matricial de estruturas. Tudo bem, gente? Perfeito. Deixa eu parar aqui a gravação. Quem
Quem pegou o material lá do MIT que eu coloquei lá na, disci- na página lá na página lá na página da disciplina lá no Moodle, vai ver que ele começa o curso lá, o curso de técnicas de análise estrutural e projeto, justamente com esse funcional aqui. Alguém viu isso? Alguém pegou aquele material do MIT para dar uma olhada? Deixa eu ver se ele está aqui, ó. Deixa eu ver se na semana 1 do curso, deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver. Ó. Então acho que a primeira o primeiro material que ele dá, né, do curso, ele fala algo relacionado ao nosso funcional, né, ao nosso PI, que fundamentou a aplicação do Med-Rally-Hits. Né? Deixa eu ver se ele abre. Ele começa o curso justamente falando um pouquinho, né? Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Ele vai dar o problema de viga inflexão, vai dar a equação do momento de curvatura. Cuidado que aquele utiliza um outro sistema de coordenada, tá? É Z e o Z para ele positivo é para cima, o Z é o nosso Y positivo é para baixo. Por isso que a equação momento de curvatura nossa tem um menos aqui, tá? Ele encontra uma solução exata do problema, tá vendo aqui, ó? E depois ele vai aplicar o correspondente, né, a forma variacional correspondente, que é o que a gente fez aqui, tá vendo? A mesma coisa, tá? E aí ele vai, tá vendo? Ele vai aplicar aqui uma solução aproximada, isso aqui é Rayleigh-Ritz, tá? E aí ele encontra os pesos, tá? As derivadas, tá vendo? Ele encontra a solução aproximada. Tá? Então ele já começa o curso por aí, né? A gente utilizou uma outra estratégia, né? Utilizamos na apresentação de outros tópicos, mas está tudo aí embutido, né? É a mesma coisa que vocês estão estudando, né? O curso básico está vendo, ó, princípios da termodinâmica, primeira lei, segunda lei, né? Tudo que a gente está estudando, ó, teorema de Casteliano, os teoremas recíprocos, aqui, ó, método de Rayleigh-Ritz, aqui, ó, método de Rayleigh-Ritz. Então, tá aqui, né, esse tópico. Então, material interessante também para vocês darem uma olhada. Então, ele me dá aqui, ó, o método de Rayleigh-Ritz, né? A teoria, o funcional, tá vendo, ó, o princípio aqui, né? A primeira variação do funcional, né? As correspondentes equações, né? E aí ele vai me dando os exemplos, ó. E ele, só que ele já liga aqui, ó, Guerino, tá vendo? Ele já começa a ligar aqui a uma apresentação de elementos finitos, né? A análise matricial, né? Perfeito, gente? Então deixa eu voltar aqui. O que é que vocês estão falando aí? Então até o próximo momento síncrono. O que foi, Guerino, que você falou ainda não?